Olá, amigos da Companhia do Xadrez, sejam bem-vindos de volta. Anderson Loureiro aqui, trazendo mais uma partida do Legends of Chess. 7º dias de disputas, 7º dias de preliminares para definir quem vai ser os 4 primeiros colocados que irão para os playoffs. Vou trazer hoje para vocês uma partidaça entre Anand e Boris Gelfand, eles que já estiveram disputando a coroa máxima do xadrez em 2012. Anand era o campeão e o Boris Gelfand era o seu desafiante. Então, uma partidaça aqui para relembrar essas duas lendas num confronto épico na siciliana Rossolimo. Bom, antes da gente ir para essa partida, já deixa aquele seu like de mestre e compartilhe com seus amigos se vocês gostarem. Não deixe de se inscrever no canal e quero também aproveitar para mandar um abraço rápido aí para o Beto K, que nos acompanha lá do Japão, e também o Paulino Airoso, que nos acompanha lá de Angola. O pessoal aí estrangeiro, coloca aí nos comentários que eu quero mandar um abraço especial para vocês. E também o pessoal aqui dos 4 cantos do Brasil. De que região vocês nos acompanham? Coloque aí que eu quero mandar um abraço pro pessoal do Nordeste, do Sul, Sudoeste, do Amazonas, do Norte do Brasil, lá do Centro-Oeste. Pessoal do Mato Grosso também. Quero mandar um abraço para todos vocês em especial. Então coloque aí nos comentários de onde vocês são. Vamos então para essa partida, sem mais demoras. Vamos para Anand versus Boris Gelfand, jogando esta siciliana Rossolimo. E a partida segue aqui com E4, C5, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, vem o lance E6. Lance este que o Boris Gelfand já havia jogado contra o Ding Liren e, inclusive, amassado o Ding Liren numa bela miniatura aqui neste Legend of Chess, né? Vamos ver então como o Anand vai se comportar aqui dentro dessa Rossolimo do Boris Gelfand, já que eles vão seguir de perto as partidas jogadas entre Caruana e Carlsen este ano. Partidas que o Caruana, inclusive, venceu o Carlsen. Temos aqui no na nossa PGN, que eu estou colocando lá no grupo do Telegram. Vocês podem pegar essa PGN com todas as anotações, a referência a essas 2 partidas, aí no grupo do Telegram, tá bom? Entra no link da descrição e vocês participam lá. Bom, depois aqui do lance E6, bispo por C6, B por C6, e o lance D3 tradicional, já liberando o bispo, permitindo que o cavalo manobre via D2, se for o caso. Aqui, dama C7, o lance que o Carlsen jogou e o Gelfand também jogou contra o Ding Liren, já fica de olho aqui nas casas centrais, né? Faz a dama ficar vigiando aí algumas casas importantes, impede também do bispo já se desenvolver em F4 de imediato. Então, dama C7 interessante aqui na defesa das pretas. Vem o lance roque, cavalo E7, esse cavalo normalmente vai querer fazer essa manobra para ir para G6, controlando a casa E5, e aqui vai vir o lance H4, que é uma ideia que surgiu na partida justamente do Caruana e Carlsen esse ano. H4, ideia aí provavelmente do AlphaZero, LilaZero, mandando o peão do roque para criar ameaças, principalmente porque esse cavalo desejaria jogar aqui em G6. Então com o H4 aqui esse lance já fica meio que ameaçado, né? Porque viria um H5 de imediato, atacando o cavalo, e problemas aí para as pretas resolverem. Então H4, ideia interessante. Nem o grande Carlsen conseguiu se virar tão bem aí contra essas ideias. Está precisando rever aí algumas ideias nessa partida, né? Nesse lance aqui H4 interessante, onde o Caruana derrotou ele em 2 partidas esse ano. Vem aqui então o lance E5 do Boris Gelfand. Nessa posição E5 é o lance, H5 foi jogado e vem o lance H6, que é a novidade do Gelfand. Até H5 o Carlsen já tinha tentado, a partida entre o Caruana e o Carlsen já tinha rolado, né? O Carlsen já tentou, em vez de H6, o lance cavalo G8 e também o lance D6. E, eventualmente, como eu disse para vocês, temos aí no banco de dados 2 derrotas do Carlsen contra o Caruana. Mas
O Boris Gelfand vai tentar aqui então com H6, parando esse peão. Vem então o lance cavalo H2, aqui o Anand vai seguir a ideia das partidas do Caruana, cavalo H2 para jogar aqui a ruptura com F4 bem rápido. Vem então o lance D6, F4, tome F4, bispo por F4, G5 batendo no bispo aqui em F4. Esse bispo poderia voltar para G3, mas o Anand escolhe aqui bispo D2. A ideia é que ele quer colocar o bispo em C3 para enfrentar o bispão de F8 que vai querer se colocar aqui em G7. Então, bispo G7, bispo C3, roque, trocam-se os bispos e agora o Anand segue com essa ideia. Dama D2 para colocar dama em C3. Interessante a ideia do Anand. Dama C3 com cheque, onde ele vai pressionar muito o ponto F6 e vai dificultar aqui de alguma forma o avanço liberador das pretas com D5. Por quê? Porque a dama aqui em C3 vai ficar pressionando justamente o peão de C5. A partida vai seguir aqui com bispo E6, vem o lance dama C3 cheque, F6, agora cavalo D2 e torre F7. Sabe que precisa cuidar do peão de F6, que já está alvejado 2 vezes e defendido 2 vezes. Então, torre F7 para poder trazer a outra torre. Por quê? Porque o Anand pode também dobrar as suas torres aqui e causar mais pressão aqui sobre F6. Então, temos um Boris Gelfand cuidando da sua defesa nesse primeiro momento. Vem torre F2, torre de A F8, torre de A F1 e agora dama B6. A dama se coloca aqui bonitinha em B6, nessa diagonal interessante, mas o que o Gelfand mais quer aqui provavelmente é oferecer uma troca de damas para que essa pressão sobre F6 fique um pouco menor. Daí a ideia do computador aqui é realmente visualizar 2 lances. Um deles foi jogado pelo Anand, que foi cavalo C4. O outro, A3, também faz sentido, porque tira o peão do ataque ali do bispo e controla a casa B4, impedindo da dama entrar aqui em B4. Mas o Anand segue aqui com cavalo C4. Como o Boris Gelfand não quer eliminar esse cavalo, não quer tomar esse cavalo, porque viria fatalmente uma tomada aqui de peão e o peão de D6 passa a ser um alvo, então aqui o Boris Gelfand vai jogar dama B8 para defender o seu ponto D6. Depois de dama B8 vem o lance B3, agora D5, batendo no cavalo, cavalo volta para B2 e dama B4. Boris Gelfand jogando uma partida fina, uma partida defensivamente livre de erros aqui, né? Depois de dama B4, está ameaçando a troca de damas, vem aqui cavalo A4 do Anand, dama por C3, cavalo por C3 e F5. Tudo certinho, mantendo lances corretíssimos aqui, o Boris Gelfand. Há uma defesa firme e um controle total nesse momento aqui. Depois de F5 veio o lance cavalo A4 do Anand, batendo no peão de C5. Boris Gelfand responde com o lance C4. Vem aqui cavalo C5, batendo no bispo. O bispo vai voltar ali para C8 e agora B por C4. Ganhar esse peão em C4 não gera aí lá aquelas vantagens para as brancas, porque os peões vão estar dobrados aqui e as peças pretas ainda conseguem jogar muito bem na sequência. Vem aqui o lance D por E4, D por E4, F por E4, cavalo por E4 e toma a linha F2, tomou torre D8, a torre está jogando bem aqui pela coluna D, enquanto as peças pretas aqui menores estão também guardando casas importantes, tem liberdade de jogo. Os peões aqui não são tão fortes assim. E aqui o computador dá como uma posição aproximada, uma posição equilibrada. A partida vem aqui com cavalo F1. Torre D4, ameaçando o cavalo, ameaçando o peão. Vem agora cavalo em G3. Veja que o Anand não se importa em defender aqui o peão de C4, porque nesse momento é um peão envenenado. Se torre por C4 agora tem cavalo D6 ameaçando a torre e o bispo, e não tem como defender os dois. Então
ele resolve não capturar, obviamente. Depois de cavalo G3, vem bispo E6, batendo em C4. Agora C5, defendendo o peão de C4. E bispo por A2. Recupera o seu peão. Tem um peão passadão aqui na coluna A. E o Anand tem aí à sua disposição as suas peças aqui próximas ao rei adversário para tentar criar alguma ameaça contra a posição desse rei. Vamos ver como continua a partida. Vem aqui o lance C3, batendo na torre. Torre D1 cheque. Rei H2, bispo E6 e agora cavalo D6. Cavalo D6 fica pronto para entrar aqui em F5, caso as pretas não defendam mais essa casa. Interessante que essas duas peças cumprem essa função de defender a casa F5. O que provavelmente o Gelfand não imaginaria é que a casa F5, talvez ali no apuro de tempo, fosse tão perigosa aqui para a sua defesa. Por quê? A continuação veio aqui torre 1, normal. Aqui segue C4, totalmente equilibrado. Nesse momento o computador orienta as pretas a jogar com A5. Precisa fazer esse peão se movimentar. As peças aqui continuam defendendo bem as casas vitais, mas o Boris Gelfand comete um deslize aqui, resolve enfrentar este cavalo aqui de D6 jogando cavalo C8. E isso é um grave erro, porque permite a entrada de um dos cavalos aqui em F5. E aqui o Anand não vai perdoar um pequeno erro na posição, provavelmente o erro decisivo, e o Anand aproveita para tomar a dianteira na partida, joga aqui cavalo de GF5, e, bom, é um cheque, e também um ataque ao peão de H6. Aqui só tem duas, provavelmente, bispo por ou jogar rei H7 para manter o peão aqui em H6. Isso daqui é um cheque. E ao mesmo tempo o peão de H6 está ameaçado. E o Boris Gelfand tem aí poucas opções para tratar este problema. Por exemplo, rei H7 ou bispo por F5. Por exemplo, se rei H7, viria cavalo D4, ameaçando capturar o bispo, tirando a defesa ali do cavalo. Então, cavalo E7 aqui para tentar voltar à defesa. Cavalo toma e torre A2. A torre vai capturar o peão de A com efeitos decisivos. Na partida, depois de cavalo de GF5, foi o lance aqui do Anand, o Boris Gelfand então resolveu tomar em F5, bispo por F5, cavalo por F5, vem aqui o lance rei H7 para manter a defesa do peão de H6 e agora a torre D2. Essa torre está entrando aqui com efeitos decisivos em D7. Boris Gelfand tenta se defender jogando torre E5, ameaçando o cavalo. Vem torre D7, cheque, e o rei vai lá para a coluna fatal. Nesse momento daria para o Anand jogar com torre D8, cheque, e seria o melhor lance na posição. Torre D8, cheque. O rei tem duas opções aí, rei H7, rei para H7 ou rei para F7. Ou uma ou outra vai estar dando aí todas as possibilidades para o Anand finalizar a partida com ganho material. Por exemplo, se rei F7 vai ter cavalo H6 cheque, se rei G7 cavalo G4. Se tem torre E4, H6 cheque, a gente vai ver uma linha parecida na partida com ganhos aí para as brancas. Por exemplo, depois de torre D8, rei H7, o simples lance G4, defendendo o cavalo, mantém aqui o ataque sobre o cavalo de C8 e o cavalo não tem para onde ir. Por exemplo, cavalo E7, torre D7 ganha peça. Então o Anand poderia seguir já direto com o torre D8 cheque, provavelmente num apuro de tempo ali ele joga depois de rei G8, o lance cavalo H6 cheque, que não é ruim, não deixa escapar a vitória, mas torre D8 era mais forte. Cavalo H6 cheque, então, vem aqui o lance rei F8, cavalo G4 atacando a torre volta para E7, tem que voltar essa torre para E7
Porque se o Boris Gelfand resolve tomar aqui em C5, torre por C5, H6 e o peão vai embora. Não tem como parar esse peão. Por exemplo, se rei G8, cavalo F6 cheque. E aqui tem todos aqueles ataquezinhos padrões de torre e cavalo contra rei. Né? Se rei H8 vai levar mate em H7, torre H7 mate. Aqui se rei F8, vamos lá, rei F8, H7 e o peão promove. Né? E vamos ver mais uma linha, depois aqui de H6, se cavalo E7, tem torre por E7, rei por E7, e H7 não tem como parar o peão. Então, por isso que o Boris Gelfand não toma ali em C5, depois de cavalo G4. Ele volta com a sua torre, torre E7, vem aqui torre D1 do Anand, torre E4, ataca o cavalo, torre F1, para o rei não ficar longe do peão, o Boris Gelfand joga aqui rei G7, vem aqui o lance H6 cheque, rei G4, desculpe, rei G6, e aqui torre F6 cheque, agora sim rei H5, atacando o cavalo em G4, e neste momento vem o lance H7, olha só o Anand ameaçando promover o seu peão ali em H8, posições táticas são um prato cheio para o Anand. Depois desse lance H7, essa promoção é decisiva. O Boris Gelfand joga aqui torre E8 para defender a entrada. E aqui o Anand simplesmente joga o bombástico rei G3, defendendo o seu cavalo, ameaçando o mate em H6. E não tem como parar esse mate, senão entregando peças como torre 3. Aqui o computador fala para jogar torre 3, aquelas entregas padrões de peça aí do computador para tentar adiar o mate, mas o mate vem logo em seguida, não tem como parar. Por exemplo, torre 3, vamos lá, torre 3, cavalo por E3, G4 abrindo uma casa pro rei aqui, H8 dama, e depois de rei G5, dama H6, checkmate. É uma sequência poderia surgir aí numa partida de computadores, né? Bom, vamos então para os resultados da rodada. Uma bela partida aqui do Anand contra o Boris Gelfand, um deslize do Boris Gelfand aqui jogando cavalo C8. O cavalo morreu lá, né? O cavalo não só morreu lá em C8, como matou todas as suas tropas amigas aqui. Um errinho, um deslize, e o Anand passou o carro no Boris Gelfand. Bom, mas é isso aí. Vamos ver então a classificação, os resultados dessa rodada na nossa tela ali do Chess 24, aplicativo do Chess 24 Broadcast. Vamos para essa tela. Então, nessa sétima rodada, nós tivemos aqui o emparceramento de Peter Leko versus Ian Nepomniachtchi. E o Ian Nepomniachtchi venceu o Peter Leko aqui por 3-2. A partida foi então por Armagedon. Tivemos um empate na primeira, empate na segunda, empate na terceira, empate na quarta. Peter Leko segurando aí um dos maiores da atualidade, hein? E no final ele acabou sofrendo esta derrota para o Ian Nepomniachtchi no Armagedon. Bom, vamos para o próximo emparceramento, Boris Gelfand. Tivemos aí um massacre da Serra Elétrica aqui nesse mini match do Anand contra o Gelfand, porque não precisou nem da quarta partida. Tivemos a vitória do Anand na primeira partida, na segunda partida, que foi essa que a gente viu, e na terceira já teve um empate, então 2,5-2,5, como não dava pro Boris Gelfand fazer aí um empate no match, então termina logo na terceira partida este mini match entre Anand e Boris Gelfand. Vem aqui a Nishikori passando o carro também no Jinglirin, 2,5-2,5. Não precisou de 4 partidas, veio aqui uma vitória da Nishikori na primeira, empate na segunda, vitória na terceira, e o Jinglirin muito mal nesse Legend of Chess. Muito mal, triste por ele, mas, como diz o nosso amigo Rafael Chess, é da vida. Jogadores profissionais têm que estar pronto para esses momentos, né? Esses momentos tristes, todo mundo passa. E esses grandes mestres também não escapam desses
momentos tristes em torneios. A Vassily Ivanchuk passou o carro no Vladimir Kramnik, foi 3-1. Como que foi esse match? Foi uma vitória na primeira partida, uma vitória na segunda partida também para o Ivanchuk. Na terceira ele perdeu e na quarta ele voltou a ganhar do Tio Krami. Tio Krami, então, aí sofrendo toda a fúria do Tio Chuck. Tá? Duas lendas também aqui, mandando ver, lindo match. O Ivanchuk, eu não esperava isso do Ivanchuk contra o Krami, né? O Tio Krami é forte pra caramba também. O Ivanchuk mostrou que é lenda perigosa, né? Bom, aqui Peter Svidler contra Magnus Carlsen, temos aqui um empate na primeira, empate na segunda, empate na terceira e na quarta partida. Um partidão do Magnus Carlsen, jogando todo o seu estilo frio e calculista, levando para um final onde tinha a presença de bispo de cores opostas, e ele conseguiu esta posiçãozinha aqui chatinha para o Peter Svidler. Bispo de cores opostas, mas onde ele tem 2 peões de vantagem e os peões estão bem distantes, não dá pro bispo de casas pretas segurar tudo aqui junto com o rei. O Peter Svidler sabia disso e abandonou a partida. Mais um match aí para o Magnus Carlsen para colocar na sua conta, e é isso que a gente vai ver agora, a classificação neste Legend of Chess depois do 7º dia de preliminares. Vamos nos botõezinhos aqui, classificação, e temos aqui o nosso Magnus Carlsen. Magnus Carlsen, eu tô achando estranho aqui, tô achando estranho essa classificação. Eu até orientaria vocês a dar uma olhada aí direitinho em outras fontes, mas a classificação aqui do Chess24 Broadcast, não sei se é bem isso, né? O que acontece aqui é os pontos de vitórias. Provavelmente tem alguma pontuação com relação a vitórias. Quantas vitórias o pessoal teve? Provavelmente o Magnus Carlsen empatou mais do que o Jan Nepomniachtchi. Então vitórias parece que está pesando aqui. E aqui seria a pontuação. Se você ganha um match sem levar pro tie break, você pontua aí com 3 pontos. 3 pontos vai para você. Se vai pro tie break, 2 pontos para o campeão, 1 ponto para o perdedor. Então seria essa pontuação aqui, o BP, né? O pessoal me perguntou aí, BP seria essa pontuação dos minimatches, né? Cada minimatch, 3 pontos. No caso, o Magnus Carlsen jogou aqui 7 minimatches, ele só foi um minimatch para o Armagedon, e ele ganhou esse Armagedon. Então seria aí 6 vezes 3, daria 18, com mais 2, mais 2 pontos do que ele venceu no Armagedon, seria 20, né? Então eu não sei porque está contando aqui 19, realmente eu vou dar uma conferida e depois a gente vê. Mas é isso aí, a classificação do aplicativo aqui do próprio Chess24 está trazendo essa colocação, e os 4 primeiros aqui está sendo Vladimir Kramnik, Nishigiri, Magnus Carlsen e Jan Nepomniachtchi para os playoffs. Mas não impede, por exemplo, de um Peter Svidler, um Peter Leko dar uma subidinha aqui e acessar aqui o lugar do Vladimir Kramnik. E Nishigiri também pode bobear, pode perder esses postos aqui, né? O terceiro e quarto ainda não estão plenamente seguros. Jan Nepomniachtchi e Magnus Carlsen já estão provavelmente aí nos playoffs. Espero que vocês tenham gostado demais dessa partidaça aí do Anand contra o Gelfand, essa nossa cobertura do Legends of Chess. Coloque aí nos comentários se vocês estão gostando, deixe o like de mestre, compartilhe com seus amigos e também não deixem de se inscrever aqui no canal, acionando o sininho de notificações. Vamos ficando por aqui. Aquele abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo. Não deixem de curtir os nossos outros vídeos aqui do Legend of Chess.
E então é isso aí. Aquele abraço e até a próxima.